diminuam o tom da conversa, se possível. Isso é um pedido para que os colegas possam entender. E, sobretudo, não se estabeleça a cultura de vaias ou de reprovação na fala dos companheiros. Isso é o mínimo de solidariedade classistas que a gente tem que ter aqui. Seja ele uma companheira ou um companheiro, a gente tem que ter absurdo respeito à diferença das falas. Tá. Companheiros, olha, a Helenira pediu uma questão de encaminhamento que não está esquecida, por favor, tá bom? Olha, nós votamos como encaminhamento, depois eu vou propor que a gente reveja, mas por enquanto vamos seguir a ordem, que os destaques seriam apresentados. Foram apresentados, existe a contrariedade, então, seguindo o nosso regimento, nós vamos abrir uma defesa contra e uma a favor, e o plenário vai votar. Olha, o seu encaminhamento precede, olha só, o seu encaminhamento, querido, olha, eles, no caso, poderíamos votar isso antes, porque a gente já tem um encaminhamento aprovado, Helenira, é até uma questão de ordem. Olha, mas aí não é uma defesa de proposta. Tudo bem, olha, as defesas estão feitas, nós vamos ouvir o encaminhamento da Helenira e, em princípio, após isso, a gente vai abrir como determinado em regimento para defesa, uma contra, uma a favor da proposta. Outro encaminhamento? Se inscrever para defender. Tá. Se articula aí que tem um monte de gente querendo, tá? Bom dia, pessoal. Não, eu só quero apresentar o seguinte encaminhamento, que é diferente do da mesa, que é que a gente não vote se é a favor ou contra aqui, mas a gente encaminhe que o GT Carreira faça um estudo. Porque ficou muito claro que as pessoas estão confundindo e tem misturado, e essa proposta não está devidamente redigida, inclusive do ponto de vista jurídico e tudo, de o que seria um RSC4. Então é necessário a gente fazer discussão, aprofundar, levar para a base, levar para o jurídico. Então eu estou propondo encaminhar para o GT Carreira, abrir essa discussão lá e a gente nem rejeitar nem aprovar aqui. Olha, esse encaminhamento só é possível caso os proponentes da tese concordem. Né? Se os proponentes da tese quiserem a sua proposta votada, concorda? Concorda com o encaminhamento? Você é um dos proponentes? A colega que apresentou, podemos ficar assim então? Que seja encaminhada para um estudo do GT Carreira, ser aprofundado nos próximos fóruns. Anotou aí, querido, a resolução? Tá bom? Olha, aos delegados, em regime de votação, aos delegados que têm acordo com esse encaminhamento, por favor, ergam seus crachás. Por favor, abaixem. Contrários, abaixem. Abstenções. Tá. Antes da gente passar o próximo de aprovado, por contraste, nenhuma diferença entre nós, o aprovado encaminhamento. Companheiros, antes de passar para o novo destaque, a mesa percebeu talvez uma falha nossa. Tá? É o seguinte, o nosso regimento diz o seguinte, que na plenária final, apresentada a contrariedade, abriria-se uma defesa contra e uma defesa a favor. Isso é o que foi aprovado no nosso regimento. Nós estamos procedendo por destaque. E isso está tendo um problema, que algumas questões são muito polêmicas, vários colegas destacam, e o destaque fatalmente leva a uma defesa antecipada da proposta. Não chega a ser antidemocrático, porque tem várias pessoas destacando e depois a defesa vai ter só 3 minutos. Então, gostaria de propor ao plenário que nós retomássemos o regimento, que é o seguinte: apresentada a contrariedade, abriremos uma defesa contra e uma defesa a favor. E os colegas que apresentaram o destaque como forma de contrariedade, eles se articulam para fazer a defesa. Pode ser desse jeito?
Bom, olha, se tem acordo e não é nada diferente disso, é diferente do que eu estou falando? Ó, pela importância do tema, se a polêmica for grande, a gente abre 2 defesas para cada lado, dependendo da demanda. Está todo mundo esclarecido? Todo mundo de acordo? Precisa levantar o crachá? Você discorda, Rony? Tá bom, os destaques de inclusão, os colegas vão apresentar o destaque. Havendo diferença no plenário, a gente abre uma defesa contra, uma defesa a favor. Esclarecido, Rony? Ótimo. Então, vencido esse ponto do RSC, pergunto ao Raimundo qual o próximo destaque. Na verdade, esse ponto do RSC ainda tem aquela proposição que o Adolfo. Olha, eu vou ler a proposição do Adolfo, que é a de inclusão. Lobão, deixa a gente encaminhar. Aí, se você não se sentir contemplado, para a gente não abrir o precedente, de antes de dar o encaminhamento, já tem um monte de gente dando sugestão, certo? Eu vou ler, certo? Consultar a redação do próprio Adolfo. Havendo acordo no plenário, a gente vota. Não tendo acordo, uma defesa contra, uma a favor. Tudo bem? Vamos lá. Proposta do Adolfo. Avaliar o impacto do RSC na organização das carreiras dos docentes e tais, além das dificuldades trazidas para a organização. Cara, mas a letra da luta dos trabalhadores de EBTT. Todo mundo está esclarecido? Quer que eu leia mais uma vez? É que, gente, não é brincadeira não. A caligrafia do Adolfo não ajuda mesmo, tá? Ó, eu vou ler mais uma vez, agora eu vou conseguir ler direito. Avaliar o impacto do RSC na organização das carreiras docentes e tais, além das dificuldades trazidas para a organização da luta dos trabalhadores do EBTT. Pelo que eu entendi, ele apresentou uma proposta de continuar no estudo e tal. Mas tudo bem, está apresentado. Há acordo no plenário? Bom, alguma contrariedade? Então, para formalizar, eu vou pedir porque os delegados... Você tem contrariedade? Então, havendo contrariedade, eu entendo que é muito parecido com o que a gente acabou de aprovar, Ney. Tem certeza que você mantém a contrariedade? E vai para o GT, como a gente colocou. Então, mantém a contrariedade? Tá, tudo bem. Todo mundo, como vai para o GT, a questão do RSC4, encaminha, isso aqui também, avaliar os impactos do RSC, vai para o mesmo GT, correto? Então, só para sacramentar. Aos delegados presentes que concordam com essa proposição, por favor, ergam seus crachás. Vai para o GT. Posso ser uma tarefa do GT? Tudo bem, companheiros, podem abaixar. Aos contrários, por favor. Abstenções? Nenhuma dúvida, né? Por contraste, aprovado. Mais algum destaque? Mais nenhum destaque. Espera aí, chegou uma proposta aí da inclusão da questão da racionalização. Tá. Estava aqui, não vamos esquecer que... Essa aqui. Olha, há um destaque de inclusão aqui do grupo do colega, companheiro Davi, de Manaus, tá bom? Que é adendo pela racionalização do PC-CETAI. Alguma contrariedade? Acréscimo. Há acordo? Pela racionalização já do PC-CETAI. Não há acordo? Tá bom, olha só, o problema é uma redação. Pela racionalização já dos cargos do PC-CETAI. Pode colocar assim? Pode, coloca aqui. Muito bem. Companheiros, há diferenças? Então, para sacramentar, aos delegados presentes que concordam com essa proposição, por favor, ergam seus crachás. Podem abaixar. Contrários? Abstenções? Por ampla
ampla maioria, nenhum voto contrário, só abstenções. Está aprovada a proposta. Muito bem. Terminamos a parte do tema 2, campanha salarial. Não? Olha, desculpe-me, colegas, há alguma questão que deixou de ser avaliada? Olha, a mesa pede 1000 desculpas, mas há pelo menos um destaque de inclusão do Rony. Podemos estabelecer 1 minuto para o destaque de inclusão? Depois, se for o caso, a gente abre defesa, aí tem mais tempo. Alguém mais tem destaque de inclusão? Ricardo Eugênio também. E a colega lá atrás, que eu não sei o nome, eu peço que vocês já se dirijam para frente, tá bom? Vamos, caso a caso, avaliar, ver se tem acordo, não tem acordo, vota e passa para o outro destaque. Pode ser assim? Rony, por favor, 1 minuto. Marca aí, lindo. Destaque de inclusão. Oi, destaque de inclusão. Pela equiparação dos benefícios dos trabalhadores vinculados ao RJU, que é a questão do auxílio saúde, auxílio creche, auxílio alimentação, que tem diferenciação entre os poderes, pela isonomia dos benefícios entre os poderes. Entendeu? E pela retomada aí das perdas inflacionárias, principalmente no auxílio creche, que já faz mais de 10 anos. Vou para concordar. Não, já vou passar para a senhora. Calma, um de cada vez. Tem diferença? Olha, querida, olha, vamos vencer um ponto, depois a gente passa para o outro, para a gente não se confundir. Olha, o Durval apresentou não sei se é uma contrariedade, eu vou pedir para o Durval apresentar no mesmo tempo, ver se a gente chega no ponto. Quem se sentir contemplado com a vala do Durval, não se coloca, tá? Vamos evitar a gente criar pontos de pauta com... Por favor. Olha só, então tá, uma questão de ordem. Seguindo um caminhamento deliberado, a pessoa, antes de apresentar a questão de ordem, tem que dizer em que a ordem foi quebrada. Microfone, companheiro, microfone. Tá bom. Senão todo mundo vai começar a repetir. Já tem aí por escrito o encaminhamento, o meu está, o que o Rony falou já está escrito, eu já fiz esse encaminhamento. E a redação é pela isonomia das verbas indenizatórias. Tá? Então está sendo... Olha só, Valfredo, o conceito ficou claro para todo mundo, mas há contrariedade. Tá bom? O Durval tem contrariedade, vai colocar. Por favor, Durval, 1 minuto. E isso não era uma questão de ordem, só para registrar. Tá, olha só. Gente, todos os destaques serão apresentados. Vamos está dizendo o nome. Pode falar, Durval, por favor. Essa questão dos benefícios é o maior saco de maldade que tem dentro do serviço público. Então, qual que é a contrariedade? Que é na sua redação. Que nós não fizemos esse debate claro aqui e que a redação seja pela extensão dos benefícios aos aposentados, com a isonomia com os outros poderes, porque não adianta a gente ficar toda a vida lutando por isonomia com os outros poderes, porque quando o cara se aposenta, lá foi o vale alimentação, lá foi o auxílio. Então, pela extensão dos benefícios aos aposentados, com a isonomia com os demais poderes. Tá bom, olha, eu entendo que há, na verdade, 2 propostas que tendem a ser consensuais. Você tem uma outra proposta relacionada ao mesmo tema? Tá. Pessoal, nós aprovamos aqui, parece estar correta a aprovação, de construir uma cartilha explicando a nossa pauta de reivindicação, que já está protocolada, assinada pelo Sinasef no MPOG. No dia 25 de fevereiro nós protocolamos lá, mas parece que a gente não conhece ainda. Vamos lá, vamos ver se não tem aqui as 2 coisas colocadas na pauta. Na nossa tese, a gente traz a pauta que está lá no MPOG já. Olhe bem, paridade salarial entre ativos e aposentados. Isonomia de todos os benefícios salariais e salarial entre os 3 poderes.
Está aqui na pauta. Isso já foi entregue ao INPOG. Contempla essas duas falas. Então, parece que nós aprovamos certo a necessidade de fazer uma cartilha explicando direitinho qual é a pauta que nós estamos exigindo do governo federal. Essa foi a nossa solução. Então, eu quero pedir aos companheiros que, quando a gente for propor propostas concretas na pauta, ver que já tem uma proposta protocolada no INPOG. E ver se elas são complementares já. Bom. Então, qual é a proposta? A proposta é que o caderno saia mesmo. O quê? A proposta é que isso aqui já está atendido, tanto a preocupação do Doval como a preocupação do companheiro. Já está atendida. E aí, eu acho que o caderno vai dar conta disso. Olha, então tá. Tem uma proposta que é, pelo que eu estou entendendo do Lobão, de não votar nenhum dos dois, porque já está atendido. E aí tem, olha, o que o Durval falou vai no mesmo sentido, mas é diferente. Porque quando tem duas propostas, uma da isonomia, de todos os benefícios entre os três poderes, tá? A redação pode ser um pouquinho diferente, mas é esse o espírito. E a proposta do Durval pela extensão dos aposentados com isonomia entre os três poderes. Mas não necessariamente no termo da lógica formal simples. Extensão aos aposentados significa também que há isonomia entre os do ativa. Então, penso que existem... O encaminhamento que a mesa propõe é o seguinte: a gente vota, pergunta se há acordo com a proposição do Lobão. Não votar nenhuma das duas, porque elas já estão contempladas. Não havendo acordo, a gente vota a isonomia e a extensão aos aposentados com isonomia. Pode ser esse encaminhamento? Então, pergunta ao plenário: há acordo com o encaminhamento do Lobão de não votar nenhuma das duas frases, porque ambas já estão contempladas na pauta protocolada? Há acordo? Então, não há acordo. Tudo bem. Há necessidade de defesa? Então, vamos votar o encaminhamento do Lobão. Que não se vote nenhum das duas propostas, porque estão contempladas na cartilha. Aos delegados presentes que concordam com esse encaminhamento, por favor, ergam seus crachás. Podem abaixar. Contrários? Abstenção? Abstenções? Bom, a mesa entende por unanimidade, pelo contraste, que o encaminhamento do Lobão foi acolhido. Tudo bem? Então, os dois pontos estão contemplados na cartilha. Na pauta. Ricardo Eugênio e a companheira aqui colocaram... Deixa a companheira na frente, ela está em pé, seja cavalheiro, por favor. Tá? A senhora. Tá, Jurema, de São Paulo. Sobre proposta de inclusão. Foi discutida a questão número 1, data base para o funcionalismo público. Nós não temos data base, e nós dissemos que era importante. O seu também é esse? É o mesmo? Então vamos deixar ele apresentar, porque é a mesma questão. Devia se sentir contemplado, mas tudo bem. Está na pauta, mas não está contemplando da forma que está na pauta. Porque nós aprovamos na nossa base que a data base ela tem que ser condição sine qua non de qualquer outra negociação. Sentou com o governo, nós queremos a nossa data base, a estipulação da nossa data base, junto com as demais entidades. Por que isso? Nós estamos aqui falando de carreira, falando de EBTT, falando de progressão, falando de titulação e etc. E não batemos com ênfase na nossa data base. E isso há quantos anos? Isso há quantos anos? O que aconteceu agora? Tivemos 5%. Quem teve 5%? Eu tive menos alguma coisa, porque a inflação já comeu. Então, condição sine qua non, item número 1 da pauta, a estipulação da database dos servidores públicos federais. Em não havendo essa estipulação, o Sinasef levanta da mesa e vai para a luta, para estipular isso.
Então a mesa entende que há duas propostas diferentes. Não, eu estou perguntando a você, Ricardo. Não, mas veja bem, eu compreendi duas. Uma é a inclusão da database, ponto. A sua é inclusão como condição primordial para qualquer tipo de negociação. É assim? A meu ver, são dois encaminhamentos diferentes. Um é excludente do outro, porque se eu incluo apenas, então a gente pode negociar independente desse ponto ser atendido. Se a gente aceita a sua proposta, não negocia se esse ponto não for atendido. Compreendido assim? Você tem uma proposta diferente? Um minuto. Pessoal, se você olhar a pauta de reivindicação, acho que a cartilha vai funcionar, a cartilha. Está lá, database. Agora, é verdade que lá na proposta não tem prioridade sine qua non, é database. E aí eu quero apresentar aqui a minha contrariedade à posição expressa aqui pelo companheiro Ricardo Eugênio. Acho que defender a database como prioridade da nossa campanha, colocar ela como carro-chefe, nós temos acordo. Nós temos acordo. Mas o Congresso nosso dizer que é condição sine qua non, sabe o que significa dizer isso? Nós temos 13, sei lá, são 9 pontos de pauta. O governo concordou com os 8, mas não concordou com a database, significa que nós não vamos parar a nossa luta. Então, o que é que eu estou pedindo para ver se temos acordo? Trocar a palavra sine qua non por prioridade. Nós vamos reivindicar como prioridade a database e as outras reivindicações. Isso permite que as nossas plenas avaliem cada momento as propostas apresentadas pelo governo e possa nos dar o direito de dizer se podemos ou não aquele acordo em função da proposta apresentada. Se você no Congresso fala sine qua non, você não mais possibilita que as plenas discutam o momento histórico que nós estamos vivendo e possibilidades de não acordo ou não da negociação, tá? Acordo, Ricardo. Não há acordo, então a gente pode colocar em votação, ok? Há uma necessidade ainda de defesa, a gente consulta a plenária? Não. Então, a mesa vai caminhar da seguinte maneira. Proposta 1, que é a proposta do Ricardo Eugênio, que a database seja condição sine qua non para qualquer negociação a partir de agora no Sinasef. Compreendido isso, companheiros? Proposta 2, que a database seja uma prioridade na negociação, é assim, Lobão? Uma prioridade na negociação, nas negociações do Sinasef. Compreendidos, companheiros? Então vamos lá, em regime de votação. Proposta 1, que a database passa a ser condição sine qua non para qualquer negociação a partir de agora do Sinasef. Os companheiros que concordam com a proposta 1, por favor, levantem seus crachás. Proposta 2, por favor, abaixar. Proposta 2, que a database passe a ser prioridade nas negociações do Sinasef. Abstenções? Ok. A mesa entende que, por contraste, a inclusão de que a database é condição prioritária para negociações do Sinasef. Como é? Eu perguntei abstenções. Perguntei. Pessoal, não perguntei abstenções, pessoal. Talvez minha voz baixinha não dê para ouvir. Vamos lá, próximo ponto. Não é o próximo ponto, gente. Foi um erro, todo mundo percebeu que eu saí para pegar uns documentos e achei que tinha acabado, não acabou a campanha salarial. Mais uma vez a mesa pede desculpa, tem outros destaques aqui que precisam ser avaliados e tem os destaques de inclusão que estão todos, alguns encaminhados por escrito, estão todos aqui, tá? Vamos lá. Na tese campanha salarial 2015, servidores federais, solo tem 3 destaques, tá bom? Tem um destaque do Ricardo no ponto. Construir uma cartilha com a pauta de reivindicação para ampla distribuição na base, tá? Apresentou a contrariedade. Ricardo Eugênio, mantém a contrariedade? Olha, você levantou contrariedade no ponto. Construir uma cartilha com a pauta de reivindicação para ampla distribuição na base.
Foi equívoco, então? Está retirado? Não coloquei em votação na ocasião, vou colocar em votação agora. Aos delegados, em regime de votação, aos delegados presentes que concordam com a proposta, por favor, ergam seus crachás. Podem abaixar. Contrários? Abstenções? Podem abaixar. Por unanimidade, fora as abstenções, né? Nenhum voto contrário aprovado. Rony levantou um destaque no ponto 5. Propor que nenhuma entidade do SPF inicie negociações isoladas com o governo antes de termos um acordo firmado na mesa geral dos SPFs. Mantém a contrariedade? Rony, mantém a contrariedade? Olha, eu não consigo entender o seu gesto. Fala mais alto. Olha só, a gente vai abrir uma defesa contra e uma a favor. É só a redação, hein? Olha só, a gente já decidiu, ele acordou que Tá, olha, eu sei. Helenira, a gente estabeleceu... Retira o destaque. Gente, plenário, devo lembrar o plenário que nós estabelecemos aqui, informamos que nós tivemos uma compreensão errada do regimento, que o regimento estava aprovado, apresenta-se a contrariedade, uma defesa contra e uma a favor. E que não seria mais o esquema de destaque, onde vários colegas de destaque acaba se abrindo um ponto. Tá? Isso foi já informado e acordado. Anotamos, só que a gente está encaminhando da maneira como nós informamos. Mantém a contrariedade? Tá bom, então vamos abrir uma defesa contra uma a favor. Não, eu preciso apresentar qual é a contrariedade, senão como é que você pode ser um acréscimo, pode ser uma lei, tá bom. Então vamos estabelecer o seguinte, se é um acréscimo, a pessoa diz, não é? Destaque é destaque. 39 que vai dar certo. O regimento foi aprovado. 2 minutos. Gente, esse ponto diz que a gente vai propor para outras sindicais não iniciarem de fazer uma coisa que elas já estão fazendo. Então não faz sentido. Tem duas coisas. Primeiro que várias coisas que a gente aprovou, tipo revogação da MP, não está na nossa competência, a gente tem que depois arrumar a redação. As outras coisas que estão na nossa competência, tipo propor às outras entidades coisas, a gente tem que tomar cuidado que isso tem que ser viável, não pode criar problema com as outras entidades. Nesse caso, a gente está dizendo que vai propor que outras entidades sindicais, o que é sempre uma coisa delicada, façam ou não façam alguma coisa, e nesse caso, o que a gente está propondo que não comece, já está em curso. Então, eu acho que essa proposta não faz sentido, estou propondo a supressão. Bom, olha só, então vamos abrir para a defesa, calma aí. Vamos seguir o encaminhamento, gente. Apesar da Helenira ter dito que destaque é destaque, o encaminhamento que nós havíamos proposto era uma defesa contra, uma defesa a favor. A Helenira apresentou a contrariedade fazendo uma defesa contra. Gente, podia ter ido direto porque está no regimento. Em havendo divergências, agora sim, está apresentado, vamos abrir uma defesa contra e uma a favor. Helenira, vamos abrir uma defesa contra e uma a favor. 3 minutos. Quem se inscreve para defender a supressão? Helenira. Lobão, inscrito para manutenção. Helenira, 3 minutos. 2 minutos. 2 minutos. Menina, 2 minutos. Pode ser 1. Gente, de novo, nós temos uma situação em que tem vários GTs, resultados de acordos que foram assinados por outras categorias que estão em processo, existem mesas, um monte de entidade sindical está fazendo, de SPF, está fazendo uma série de gestões junto ao governo, do mesmo jeito que nós, que pedimos mesa com o ministro há 3 semanas atrás, não sei o quê. A gente propor
que os outros, com os quais a gente pretende estar junto, a gente já chega lá impondo uma vontade essa que nós mesmos não estamos cumprindo, porque hoje a gente tem uma série de coisas sendo negociadas. A gente, por exemplo, tem uma atuação dentro do CPRSC que quer fazer reunião com o MPOG para facilitar o pagamento de não sei o quê. É muito genérico, é inespecífico, é a gente propondo uma relação com umas entidades, uma coisa que pode dificultar a relação com outras entidades e, além de tudo, é sem sentido, porque já tem coisas acontecendo. A gente está propondo que não iniciem negociações e as negociações já tem várias em vários momentos acontecendo. Então eu estou propondo a retirada, não porque eu seja contra que a gente faça a negociação coletiva, pelo contrário, eu defendi na minha tese unidade, a gente defendeu que tem que construir essa unidade, mas a forma de construir essa unidade não é colocando uma barreira desse tipo e dessa forma ainda por cima inócua. Lobão, 3 minutos. Defesa do... Não, ó, como ela está no eixo campanha salarial, eu pensei que aí eu acho que pode melhorar a redação para ver se atende a Lenira. Por favor, vira aí, tá. Seria propor que nenhuma entidade do SPF inicie negociações isoladas com o governo sobre a campanha salarial 2015 antes de termos um acordo firmado. Isso significa? Agora deixa eu explicar por quê, pessoal. Isso é importante porque não tem nenhuma negociação isolada ainda. Só existe uma mesa com o IPOG sobre a campanha salarial, no dia 20, tá certo? Em 2012 foi o que o governo fez. Fez essa mesa geral e fez as mesas específicas. E foi negociar a campanha salarial lá. Na mesa geral, disse que não tinha o que apresentar. Na mesa específica que ela fez a mesma proposta para todo mundo. 555. E sabe o que aconteceu? Uma divisão incrível no movimento sindical. Um era contra, outro era a favor, enquanto houve um momento lá na luta que eu quase choro de tristeza. E foi verdade isso que eu vou contar aqui. Uma entidade estava querendo entrar na sala para assinar o acordo do 555 e outra entidade era contrária a assinar o acordo, disse que ia ocupar o ministério. O governo se retirou da sala e fez: vocês querem assinar o acordo? Querem? Manda outra entidade sair. E ficou uma entidade brigando com a outra. Repara que confusão. Ficou sai daí que a gente quer assinar. Não sai não, que eu não quero assinar. Né? Então o que é que nós estamos propondo? Que a campanha salarial 2015 não seja negociada por nenhuma entidade. Sim, nesse fórum com todas as entidades. A campanha salarial. O que nós estamos fazendo com o MEC, etc, continuamos fazendo. Não é a campanha salarial. A campanha salarial, aqueles pontos ali, não seja negociado isoladamente. Ok, Lenira? Bom. Você pode encaminhar por escrito, Lobão? Olha, um momento, gente. A Helenira consensuou com o Lobão a partir da alteração de redação. Alguém mantém a diferença? Então, os delegados que têm acordo com a proposta, incluída a alteração da redação, por favor, levantem seus crachás. Tudo bem, pode abaixar. Contrários? Abstenções? Pode abaixar. Aprovado. Mais um destaque no item 7, apresentado pelo Rony. Realizar uma plena do Sinasef após a rodada de assembleias para discutir e deliberar sobre a forma de lutas. Mantém a contrariedade? É uma questão de redação. Vamos ver se a gente tenta chegar a um acordo, então? Vamos. Ô, Lobão, presta atenção para ver se você chega num acordo com ele. Depois você termina de escrever isso aí. Por favor. Vai. Vê se chega num acordo aí para andar. Na reunião de grupos, teve uma professora que falou que a gente não leva em consideração tempo e espaço. Então a gente tem que botar tempo nessas rodadas aí. A gente tem uma campanha salarial que é de 7, 8 e 9, né? E não tem prazo nenhum para rodadas de assembleias nas bases, não tem prazo nenhum para plenária, não tem prazo nenhum para realização de nada. Então tem que ter prazo. Por exemplo, realização de assembleias até o mês de abril, final do mês de abril. Realização de plenária no mês de maio. Tem que ter isso. Se não tiver, a gente não considera tempo nenhum. Pode ser final do ano, pode ser início do ano, a gente não sabe. Então tem que ter os prazos aí estabelecidos. Tem acordo, Lobão? Vai cair. Ai, meu Deus. Tem acordo?
acordo ou não tem? Tem acordo, tem acordo. Tem acordo? Então você prepara uma proposta de... Você prepara uma proposta de redação. Lobão, estou falando com você. Discute com ele, depois do próximo destaque a gente apresenta a proposta alterada só para sacramentar, tá? Vamos ver, tem mais um destaque feito por Valfredo. É o que, Valfredo? Não, olha só, o momento dos destaques acabou. Se é relacionado a isso, eu proponho que você converse com eles dois aí, ajeita a redação, tá bom? Olha, tem momento dos destaques no plenário, tá bom, gente? Vamos deixar isso claro, tá bom? Olha, destaque do Felipe, no ponto. Cadê o Felipe? Tá ali, né? Em defesa da Petrobras 100% estatal, punição, confisco dos bens e prisão de todos os corruptos e corruptores. Mantém a contrariedade, Felipe? Não é a contrariedade, é novamente redação. Tá. Vamos ver se a gente chega ao consenso então. Felipe, 1 minuto, tá bom? Lyndon Johnson, por favor, 1 minuto. Felipe, 1 minuto, 50 segundos. A tese que foi remetida para as bases que nós fizemos, ela cita o dia 13 de março, foi um dia nacional de luta, em defesa do direito da classe trabalhadora, da Petrobras e da democracia e da reforma política. Eu só gostaria de colocar o seguinte adendo. Está escrito aqui, defender a Petrobras é também defender a punição de funcionários de alto escalão envolvidos em atos de corrupção. Exigimos que todos os denunciados sejam investigados e comprovados crimes, isso eu gostaria de colocar como adendo, e comprovados crimes sejam punidos com o rigor da lei, tanto os corruptores quanto os corruptos. Felipe. A bandeira contra a corrupção é do movimento social e sindical. Nunca tivemos medo da verdade. Mas eu queria colocar esse adendo, tá bom? Olha, realmente o Lobão não prestou atenção, mas não tem acordo com a sua proposta de redação. Não tem. Não tem acordo. Então, olha só. Espera. Esse tipo de debate aqui não ajuda, tá bom? Atrapalha, por favor. Olha, em não tendo acordo na proposta de redação, é o seguinte, Felipe, Felipe, eu estou falando com você para a gente poder encaminhar, tá? Olha só. Você propõe que... Tá, muito obrigado. Você mantém a sua proposta de alteração na redação? Então, olha só, mantém. Então, a gente vai abrir 3 minutos de defesa. O Lobão vai manter não defende não, defende você mesmo. Vai propor a manutenção do texto original e o Felipe vai propor a alteração do texto. Tá bom, olha, vocês dois não vão resolver. Felipe, não, Lobão, como o Felipe acabou de falar, 2 minutos você, por favor. Felipe, você depois dele. Olha, gente, vamos tomar cuidado para não deixar toda hora isso cair aí, pelo amor de Deus. Tá? Oi. Gente, por favor. Se esse microfone terminar vivo... Está contando o tempo. Vamos lá, pessoal, olha, tempo. O que está por trás dessa divergência? O que está por trás dessa divergência é tentar preservar setores do governo que participaram desse processo muito sério de corrupção nesse país. Então, o que está por trás é essa questão. Nós, quando falamos que queremos que todos os culpados cumpram a cadeia e sejam seus bens retirados, ninguém aqui está dizendo que o culpado vai ser antes do julgamento, ou vai? O cara é culpado depois do julgamento. Mas o que nós estamos querendo é fazer uma pressão de coro com a sociedade que está literalmente incomodada com o que está acontecendo aí. Nós queremos fazer coro com aqueles companheiros que querem fazer até o fim o processo de
julgamento, apuração e denúncia do que está acontecendo. Então, companheiros, nós não podemos, neste momento, fazer o que o dia 13 fez. O dia 13 não foi uma manifestação de reivindicação, foi uma defesa do governo. 1 minuto. E isso não é bom para a gente, porque isso coloca a gente como força auxiliar daquele que é o nosso algoz. Então, o que é que nós preservamos na tese? Nós preservamos na tese uma elaboração simples que diz o seguinte: nós queremos que os culpados por essa corrupção paguem o preço que ele merece pagar. Literalmente isso. E quando nós dissemos isso, está preservado todo o processo de julgamento, etc, etc, etc. Mas não deixa nenhuma dúvida do nosso descontentamento com o que está acontecendo no cenário nacional. É isso que a tese coloca. Felipe, 2 minutos. Felipe, 2 minutos. Ouvindo a falação do companheiro Lobão, eu tenho acordo com essa falação. Inclusive, o ato do dia 13, exatamente também para fazer o que o Lobão estava falando aqui. Chamar a unidade do povo brasileiro para defender a Petrobras e punir os corruptos. Só queria pedir para o companheiro Lobão que lesse o panfleto que convoca o dia 13 na sua íntegra. Eu tenho aqui, vou passar para ele a cópia, para depois ele para entender que o ato do dia 13 foi exatamente aquilo que o Lobão acabou de falar. Não foi para defender o governo, foi para defender a Petrobras, foi para defender os direitos da classe trabalhadora contra as medidas provisórias do governo Dilma e a democracia, porque teve uma eleição e foi a Dilma que ganhou. O Zé Maria disputou e não conseguiu. A companheira do pessoal também. Então nós temos que cobrar da Dilma a democracia, respeitar a democracia. Agora, eu concordo com a falação dele. Eu só queria colocar que primeiro esperasse o julgamento, caso eles fossem julgados culpados e assim seriam punidos, para não acontecer punições sem provas, como acontece às vezes na justiça. Só isso. Bom, rapidamente, Ronaldo, da parte Políticas Educacionais, por favor, procurar o Lobão e o Rony. Feitas as defesas em regime de votação, proposta 1, manutenção do texto original. Proposta 2, alteração baseada na argumentação do Felipe, a ser ainda colocada, mas todo mundo ouviu a argumentação, correto? Vamos lá. Delegados presentes que votam na proposta 1, manutenção do texto original, por favor, ergam seus crachás. Podem abaixar. Delegados presentes que votam na proposta 2, alteração nos termos do Felipe. Você votou na sua? Hein? Retirou? Pode abaixar. Eu não tinha entendido que ele retirou, gente. Eu não sei, foi um erro meu, mas tudo bem. Então está retirada, está aprovada o sentido original. Desculpa, poxa, Felipe. Pessoal, eu gostaria de dar um informe aqui que a comissão de organização pediu com relação aos certificados, tá? Os certificados do Congresso serão entregues para um representante de cada sessão. E o mesmo também deverá entregar uma lista com o nome de observadores, caso houver, tá? Então, os certificados serão entregues para um representante de cada sessão, e caso a sessão tenha ouvintes, por favor, que seja levado até a comissão que está lá fora os nomes dos ouvintes para a confecção dos certificados. Tá bom. Agora, a última proposta destacada, que não é de inclusão. Pela suspensão do pagamento da dívida pública aos banqueiros, do Rony e do Valfredo. Rony e Valfredo. Rony, chegamos a eu quero saber desse agora. Olha, pela suspensão do pagamento da dívida pública aos banqueiros. Me passa o acordo de vocês aí.
E qual é a redação? A mesma, só que Tá, tudo bem. O colega está dizendo que foi pulado essa contra o ajuste fiscal e essa daqui. O arquivamento da PR. Não, foi aprovado. Não, foi aprovado. Auditoria. tira o destaque do mundo. O Rony retirou o destaque. Valfredo mantém? Foi aprovado, gente. Valfredo mantém? O quê? Olha só, é melhor você falar aqui, Valfredo, porque não dá. Companheiros, para evitar dispersão, a gente pede que os colegas se sentem, então. Olha, um momento só, se eu não prestar atenção. Consta escrito aí na proposição que eu fiz, pela auditoria da dívida e suspensão do pagamento. Não, olha só, houve um destaque de inclusão e que foi prontamente aceito, que era a auditoria da dívida. Está aprovado aqui, tá bom? Olha, acabaram-se os destaques. Olha, a gente passou por isso. Não passou, não? Passou. Não, olha só. Nesse daqui. O quê? Olha, houve um destaque contra o Há uma dúvida aqui sobre o ponto contra o ajuste fiscal e as reformas do governo federal. Há um destaque e a mesa... Perfeito. A mesa agradece a companheira que veio informar e assume o equívoco de ter passado por esse ponto. Tá ok? Então, no ponto contra o ajuste fiscal, há um destaque. Companheira Lenira, por favor, 1 minuto. Já está contando. Gente, agora sim. Por favor, vamos ter cuidado com o que a gente aprova. Está escrito, contra o ajuste fiscal e todas as reformas dos governos federais, estaduais e municipais. Primeiro corrigir que só tem um governo federal, mas independente disso, quer dizer que, sei lá, todas as reformas de qualquer governo estadual e municipal a gente é contra. Isso é vago demais, isso é maluco. A gente vai ser contra qualquer reforma de qualquer coisa, porque está escrito contra o ajuste fiscal e todas as reformas. Quer dizer que se tiver um município por aí que faça uma reforma fiscal progressiva, que aumente a tributação, por exemplo, dos ricos e diminua dos pobres, eu sou contra, porque eu sou contra todas as reformas estaduais e municipais e federais. Não dá para ser assim, né? O companheiro... Um momento, mas olha, temos que consultar o plenário porque o momento dos destaques passou, tá? O Albano pediu a palavra para propor uma alteração na redação. Isso, algum perfeito. problema com o plenário? Tá, gente. Tudo bem, vamos consultar sempre. Pode falar, Albano, 1 minuto. A proposta é que a gente faça uma alteração especificando contra todas as reformas que ataquem direitos e condições dos trabalhadores. Então, que a gente coloque isso, são contra as reformas que venham a atacar e retirar direitos dos trabalhadores. Acho que com isso fecha a questão. Há acordo entre Heleneira, Lobão... Só coloca o retirar na primeira fala. Não, que veio... Tá ouvindo aí, Raimundo? Olha, tá bom, faz o seguinte, Lobão, Albano, William, Heleneira, apresentem rapidamente uma proposta de redação. Não, é aquela mesmo, contra as reformas que ataquem e retirem direitos dos trabalhadores. Tá bom. Tá ótimo, Ana. Vamos lá, acordo no plenário? Então, para formalizar os delegados presentes que têm acordo com essa proposta, por favor, ergam seus crachás. Podem abaixar. Os contrários. Os contrários. Abstenções. Aprovado. Olha só, a gente teve um problema de... Eu vou falar agora. A gente teve um destaque do Rony no ponto realizar uma plena do Sinasef após a rodada de assembleias e discutir e deliberar sobre a forma. Eles ficaram de chegar a uma redação de consenso que chegou e já foi. Ele vai ler lá.
nós colocamos a data já da plena, que já delimita o espaço de assembleias. Realizaram a plena nos dias 8, 9 e 10 de maio para discutir e deliberar sobre a forma de luta, que aí já tem o tempo e espaço que presume que as assembleias têm que ser antes da plena. Há acordo no plenário? Não há acordo no plenário? Olha, dá para ser 2 dias de plenária? Pessoal, nós aprovamos numa plena anterior que a próxima plena seria precedido do GT de gênero, tá, etc. O dia 8 é por causa do gênero, é por causa do GT. Então a plenária é 9 e 10. Dá licença, gente. Maio. Tá, gente, me permitam, olha só, o GT vai ser na sexta, mas a plena é só nos últimos 2 dias. Tá? A plena no dia 9 e 10. O GT não é plena. Tudo bem que vai ser marcado, mas a plena é 9 e 10. Tudo bem? Há acordo no plenário? Para formalizar, os delegados, de acordo com a proposição, por favor, ergam seus crachás. Pode abaixar. Contrários? Abstenções? O que é isso daqui, lindo? A última tese, olha, é a última... Há uma proposta de adendo do Valfredo, por favor, Valfredo. Pessoal, nós temos jornada de lutas, mas não está bem claro, a gente tem que tirar uma caravana para Brasília. Tem que constar isso aí nessa proposta, tá? Uma caravana dos estados, 6 e 7, para Brasília. Ficou claro? Ficou claro para a plenária? Uma caravana nos dias 6 e 7 de maio? Isso. Na jornada de lutas. 6 e 7 de abril. Gente, há contrariedade à proposta? Bom, olha, gente, é uma resolução congressual propondo uma caravana para os dias 6 e 7 de abril. É isso. 7, 8, 9 de abril. Adendo. Olha, vamos uma de cada vez. Que a gente entre em contato com o fórum que já tirou um ato em Brasília e aí se passa pelo Sinasef, pela DN, para as sessões, qual é a data correta de se organizar a ida. Porque aí a gente, sabendo a informação correta, o dia do ato, qual é o local, se passa isso e se organiza. O que se tira aqui é participar das atividades das jornadas de 7, 8 e 9. Já foi aprovado. A caravana é a proposta. Olha, gente, momento. Olha, gente, mas olha, já existe momento para fazer destaque de adendo. A gente está abrindo demais. Isso está quebrando a ordem. Entendeu? Quem vai fazer uma questão de ordem? Então, olha só, vamos estabelecer uma coisa, porque a gente abriu para outras pessoas. Seria discriminatório não abrir para o Reinaldo. Mas olha, gente, há um momento de leitura das propostas onde os colegas podem fazer destaques. Então, essa mesa vai ser rigorosa. Quem não fez o destaque no devido tempo, depois não dá para ficar levantando para fazer adendo. Tá bom? Reinaldo, por favor, sua fala será garantida. Bom dia a todos e todas. É só adendo, porque na fala de Albano e do... Mesa? Na fala do Albano e do Valfredo, não me contemplou, por isso que eu vim aqui tentar contribuir. Porque já foi aprovado que dia 7, 8 e 9 teremos jornada de lutas. E o Albano traz para casar a nossa atividade, juntar com o calendário do fórum. Mas tem uma questão que está aí, que é garantir, que o Valfredo traz, que é garantir uma caravana. Só que essa caravana vai acontecer na data, quando acontecer a atividade em Brasília, proposta pelo fórum. Então é garantir a caravana, a data fica de acordo com a possibilidade que o fórum apontar. Mas, companheiro, foi isso que tem sido encaminhado, companheiro. Acordo. Gente, não. Garantir a caravana na data a ser apontado pelo
pelo Fórum das Entidades e a DN vai avisar todas as sessões dos procedimentos necessários. Você está anotando aí, querido? Olha, a gente pede, por favor, para vocês trazerem por escrito. Está aprovado. Quer dizer, vamos botar em votação. Há alguma contrariedade? Tá bom. Em regime de votação, delegados presentes que votam a favor da proposta, por favor, ergam seus crachás. Podem abaixar. Contrários. Abstenções. Aprovado. Por contraste, ainda um último destaque textual, depois passaremos para os restantes do destaque de inclusão, aonde a Nará está contemplada. Daqui a pouquinho, tá? Ouviu? A Nará, não esquecemos dela, não, tá? Que é a tese sobre o novo sindicalismo, que é a tese do Valfredo. Olha, aqui não está marcado. No PL 4330? Cara, gente, não foi votado o PL 4330? Não, então pode botar logo em votação. Pode ser assim, Nara? Pode ser assim, companheiros? Pode, claro. Eu achei que tinha sido votado, inclusive. Olha... Companheiro, esse ponto da Petrobras estatal foi aprovado há pouco. Não, 4330 não estou falando 4330 não, estou falando do ponto da Petrobras, não foi isso, companheiros? Foi, companheiro. Companheiro, nós abrimos o ponto... Pronto, companheiro, faz o seguinte, a gente não vai estar gritando, por favor, venha até aqui, fale ao microfone, nós todos poderemos te ouvir. O entendimento da mesa, e aí eu vou lhe repassar o entendimento da mesa, se for o entendimento da plenária, a gente confirma. Aí, qual foi o entendimento da mesa? Que esse ponto da Petrobras foi destacado, nós perguntamos pelos destaques e foi votado. Neste momento, nenhum destaque a mais foi apresentado, ok? Aí qual é a sua questão, por favor? Mesa, eu havia feito um destaque na questão da Petrobras 100% estatal e não fui chamado, e não foi apresentado isso. Então, eu gostaria que fosse apresentado de novo para eu apresentar meu destaque. Olha, gente. Ok, companheiro. Dois companheiros destacaram, o Felipe e o... Qual o seu nome? Aníbal. Quando o destaque veio aqui para minha mão, olha só, nesse ponto, está aqui, Felipe e Aníbal. Né? Eu chamei o Felipe e não chamei o Aníbal. O erro foi completamente meu. Tá? O Felipe colocou a questão, mas você não viu que foi discutido? É um erro meu, mas é em parte nosso, porque quando o Felipe veio, falou, você também não se manifestou no seu tempo, dizendo, eu também, correto? Porque foi votado. Então, realmente foi uma injustiça com o companheiro que apresentou o destaque, mas há uma questão séria, porque o ponto destacado foi debatido, foi aberta defesas e foi votado por esse plenário. Eu imagino que você tenha levantado o crachá. Então, olha, nós temos duas situações. A primeira é o seguinte, eu peço desculpas ao companheiro, mas o ponto foi votado. A segunda em função de um companheiro ter sido prejudicado e não ter sido no momento convidado para apresentar o seu destaque, a gente precisa rediscutir o ponto, mas para isso é preciso que essa plenária, reconhecendo a falha da mesa, aceite fazer um recurso de votação para que o tema seja discutido novamente. Caso o colega faça questão de fazer um recurso de votação para discutir isso de novo. Companheiro. Aníbal. Deixa o Aníbal se colocar, que talvez ele... Deixa ele... Eu posso sugerir um encaminhamento. Eu vou falar o que seria feita a alteração e vocês decidem se aceitam o recurso ou não. Correto?
a minha sugestão seria que para a Petrobras 100% estatal, o que é importante, porém não foi colocada a questão da gerência, né? E eu acrescentaria e gerida por funcionários eleitos, porque diminuiria boa parte dos problemas de corrupção da empresa. Então seria só esse acréscimo, ok? 100% estatal não resolve o problema. Tá bom, Desculpa. que primeiro deve ser colocado se o ponto pode ser reaberto. Eu tenho a mesa entende de cá, entende outra coisa. Então a mesa entende de jeito diferente. Vá. Não, olha, a mesa entende, quer dizer, uma parte da mesa, mas que, olha, o caso tem solução. Tá bom? Olha, o conceito está aprovado. A diferença colocada pelo colega não foi a mesma colocada pelo Felipe, não é? Ou seja, vai no sentido de alteração da redação. Então a gente pode, não precisa nem de recurso, a gente pode aqui perguntar se o plenário tem acordo com a proposta de adendo formulada pelo companheiro. Se o plenário tiver, adendado. Se o plenário não tiver, a gente abre uma defesa contra, outra a favor e vota. Pode ser assim, plenário? Tá bom. Olha, pergunto. Ele é contra os cargos indicados, que seja punição para o corrupto e a Petrobras seja, eu vou pedir para depois ele encaminhar por escrito, gerida por funcionários da Petrobras, correto? Eleitos. Há contrariedade à proposta do companheiro? Há contrariedade? Há necessidade de defesa? Olha, há necessidade de defesa? Então abriremos 2 minutos, gente, a defesa em princípio democrático, para cada posição. Helenira, 2 minutos para defender contra a proposição do companheiro. Eu de novo. Gente, quando a gente fala que a gente defende a Petrobras 100% estatal, um dos principais motivos disso é que esse é um recurso natural que precisa ser gerido em benefício de política de Estado, de defesa de soberania nacional. E eu sinto muito, a gente não tem nenhuma garantia de que as pessoas que passaram no concurso para trabalhar na Petrobras vão respeitar a vontade da maioria do povo brasileiro que elegeu um representante para ter e encaminhar as políticas de soberania nacional e defesa do Estado. Então não dá para a gente entregar a gestão de uma empresa estratégica para a soberania do país numa eleição interna só para os funcionários. Todo o povo brasileiro elege o presidente da República e os deputados, infelizmente, eu tenho tido diferenças com quem tem sido eleito, principalmente para o Congresso, e inclusive para a presidência, mas não dá para eu resolver que os funcionários vão decidir o destino de uma empresa estratégica para o povo. É o povo que tem que decidir e, por enquanto, o mecanismo que a gente tem é a eleição presidencial e a eleição congressual. Aí, olha, o colega vai falar 1 minuto e vai dividir comigo, não é? 1 a 1, né? Tá bom. Vou dividir meu tempo com o povo. Bom, a gente luta tanto porque o trabalhador tome a frente do Estado, e eu acho que a nossa bandeira tem que incluir esse item, né? Quando eu falo que a Petrobras é 100% estatal e gerida por seus funcionários eleitos para gerenciar a Petrobras, a gente está colocando nada mais que os próprios trabalhadores no comando da maior estatal do país. Eu não vejo problema, e a gente está de acordo com o que a gente tanto discute aqui no Sinasef. Historicamente, o trabalhador tem que estar sempre à frente. Eu não vejo problema. Hoje, quem bate na Petrobras e quer privatizá-la, a gente tem que ir com a bandeira inversa de que nós não queremos a privatização. Nós queremos os trabalhadores gerenciando as nossas estatais, as nossas riquezas. Olha, eu acho muito feliz a proposição do companheiro e gostaria de dizer o seguinte: tudo bem, alguns de nós
votaram na presidente, há uma institucionalidade. Mas eu não defendo a institucionalidade do Estado burguês. Eu jamais, embora aceite que é legal, eu jamais vou defender que as empresas públicas e estatais sejam governadas por intelectuais orgânicos da burguesia que são colocados lá pelos seus representantes que estão no poder. É um princípio a ser defendido que em todas as empresas públicas, que em todas as empresas estatais, que são basicamente a mesma coisa, os trabalhadores sim possam eleger os seus dirigentes, porque só nessa condição é que a gente vai ter a possibilidade que essas instituições funcionem em benefício da classe trabalhadora e não dos acionistas que estão nesse momento privatizando a Petrobras.